Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Vou agradecer que você me avise, porque esse convite realmente, eu vou aproveitar a oportunidade de que tem um monte de profissionais aqui de saúde mental, né? Não tem um monte de profissionais. Realmente produziu algumas confusões mentais. A primeira delas, bom, primeiro porque vir aqui, encontrar os amigos, sempre é algo muito emotivo, né? Os companheiros de tantos anos, companheiras. Mas confusão porque quando eu fui convidado, eu estava na província de Santa Fé, na Argentina, e com o Arthur Chioro, que esteve aqui também, né? E a gente estava apresentando a reforma psiquiátrica brasileira, me tocou essa tarefa, para os argentinos, que eles têm uma lei melhor que a nossa, embora seja copiada na nossa, mas é uma lei melhor, porque lá, para internar, não é só o médico que tem que assinar, é a única diferença. Mas eles não têm a experiência que nós temos, nem tem uma política de Estado como nós temos. Bom, essa foi a primeira questão. Então, vir aqui, eu comecei a pensar que eu não estava com o livro das conferências de Basaglia. Eu não sabia se eu conhecia o Basaglia ou não conhecia o Basaglia. Porque eu vi o Basaglia uma vez na Faculdade de Saúde Pública, da USP, na doutora Arnaldo, em São Paulo. Eu me lembro que era um homem alto, assim, impressionante, assim ele gesticulava. Eu cheguei atrasado naquele evento, eu só me lembro que estava o Di Loreto e que, num momento, eles se beijaram. Então, a única memória que tenho de Basaglia é essa. Depois, você imagina, eu estava chegando da Argentina, a gente nem pensava em ler um livro de Basaglia na Argentina. Nós líamos Deleuze, Guattari, mas não tínhamos chegado ainda em Basaglia. Então, eu fiz parte, inclusive, do grupo de analistas do IBRAPSE, que o Gregório deve ter contado hoje, imagino, que deve ter lembrado que não foram 35, mas 36 anos que Basaglia veio por primeira vez ao Brasil. Bom, mas eu não estava em 78, não tinha chegado, e falei, como é que eu não fui nas conferências se eu vi o Basaglia? E quando eu peguei, finalmente, o livro, eu percebi que eu não tinha chegado ainda àquelas conferências. Ou seja, porque eu cheguei no dia 1º de julho de 79, que foi, eu desembarquei em São Paulo, dia 1º de julho, que foi o dia que aconteceu o evento aqui em Belo Horizonte, que tirou aquela carta de Barbacena. Então, eu nunca poderia ter visto Basaglia, acho que eu delirei o Basaglia. Bom, mas talvez o evento foi depois. E me lembro que naquela época eu fazia parte do grupo como se chama? Da rede de RESO, da rede de alternativas da psiquiatria. E todo mundo estava fazendo tribunais, ou AI-5, tribunais, não sei. Então, nós também queríamos fazer o nosso tribunal. E nós fizemos o Tribunal Franco Basaglia, em São Paulo. E tem uma memória disso, e que está no Teatro Oficina. Talvez você tenha o vídeo. Vocês têm. Bom, já existe. Bom, então, quando nós decidimos que nós tínhamos que fazer, nós falamos assim, como é que nós vamos fazer um tribunal careta, como todos os outros? Vamos chamar o Zé Celso Martins Correia para ele dirigir-nos, né? E ele, e os componentes, um deles, me lembra, tem gente que ainda está viva, tipo Ana Pita, que fez parte daquele grupo, bem viva. E eu também, que estou vivo. E eu era contra a regra. E
E o Luiz Cerqueira também fez parte daquela... ele era o juiz, né? Ele era o juiz. Bom, eu mais me lembro que quando a gente fez o aquecimento, o Luiz Cerqueira, o Zé Celso fez a gente rebolar, ele falou, para que estava do lado, falou, acho que isso aqui vai acabar numa suruba. Falou o Luiz Cerqueira. Bom, mas a questão que a gente fez no teatro... Adoniran Barbosa, que é um teatro de arena. Então, não se ouve? O teatro de arena, então se desligou as luzes do teatro, ficou muita gente de fora, porque não deu para entrar todo mundo. Então, desligamos as luzes e eu tinha um ator que estava na parte superior, e ele, quando desligou as luzes, ligou o Gil Gomes. Então, é aquela voz, matou o cara com 16 punhaladas, e pô, aquela voz horrível, aqui o som, aqui mais alto, mais alto, mais alto. E o ator estava no meio do público, o que o Zé Celso mandou fazer, ele era tocar no sexo das pessoas e se masturbar. Ele ficou puto, porque o cara não teve coragem de se masturbar, mas a questão é que as pessoas ficaram muito irritadas, e ele pulou para o centro do Teatro da Arena. E eu e o William Valentini, que mede 2 metros, corremos e o entregamos amarrado no centro do palco, e amordaçado, e com um capuz, e amarrado no sexo, e sentado, bom, enfim. E ali já se surtaram 3. Teve que socorrer 3 pessoas, e eles queriam tirar o sujeito que estava lá amarrado, que era aquele ator, filho da Edith Seligman, que hoje acho que é psiquiatra. E e então se constituiu o tribunal, e as testemunhas eram de verdade. Eram pessoas que tinham ficado no manicômio por razões políticas. Aquilo acabou numa dança, porque depois que se julgou a psiquiatria, todo se retirou, acabou o capuz, as cordas e tudo aquilo, pôs num balde, tocou álcool e aquilo virou um fogo e as pessoas terminaram numa dança coletiva. Então, essa foi a segunda imagem que eu guardei de Basaglia. Agora, a terceira é a experiência, sem dúvida, de Santos. Então, eu vim aqui no avião fazendo o seguinte: ninguém conheceu o Basaglia. Eu vi ele uma vez, o Chica não conheceu, a Fernanda não conheceu, e eu acho que o Davi, que não dá para consultar, mas ele não conheceu, ele não sabia nada. Inclusive, quando se apresentaram as primeiras ideias, ele falou que não concordava com nada, mas ele gostou, e por isso que ele encampou. Bom, e vocês viram, quem lê o livro, que no final tem um debate entre o Gregório Barenblit e o Basaglia, não sei se vocês repararam, porque o Gregório fala que a teoria só serve para mudar a realidade, mas que a teoria deve ser um guia para a transformação social. E o Basaglia, olha como ele responde: sinto que nos encontremos já no final deste seminário com o Gregório teoricamente em um desacordo total conosco, que ele não concordou com nada. Ele era muito difícil de concordar, se vocês veem. Bom, se fosse naquela época, eu teria concordado com Gregório, mesmo porque ele era meu mestre. Eu aprendi muitas coisas com Gregório, inclusive ele me ajudou, porque eu fui supervisor, eu era o analista institucional da equipe que fez a intervenção na Casa de Saúde Anchieta. Então ele me ajudou muito. Mas, com o decorrer dos anos, eu tive que dar a razão ao Basaglia. Por quê? Porque nenhuma das questões que nós fizemos tinha nada a ver com nenhuma das teorias que nós praticávamos. Para mim, o professor de Basaglia chama-se Davi Capistrano, porque nós estávamos em Santos elaborando um programa de saúde mental que deveria ser alternativo ao que existia lá. E o Davi já tinha sido chamado pelos sindicalistas de Santos
e pedindo mais leitos, porque o único hospital psiquiátrico era um desastre, enfim, como todos os hospitais psiquiátricos. E ele falou, não, mas isso aí não, nós vamos reduzir a AIDS, nós vamos reduzir a mortalidade infantil, nós vamos trabalhar para reduzir a mortalidade materna, mas o hospital a gente não, nós vamos fechar, se possível. Já na primeira, e ele não tinha lido o Basaglia. Bom, e enquanto a gente estava elaborando, um dia ele me chama assim, vem cá, Lancetti, veja isso aqui. E essa foi a primeira aula de Basaglia. Está vendo isso aqui? Era a supervisão que tinha ele conseguido, de maneira oficiosa, que tinha sido realizada no hospital. Você sabe o que é isso? Com isso aqui a gente pode entrar lá. Bom, aí eu comecei a entender Basaglia, né? Que nós, com aquela arma, que era isso, e a Constituição de 88, nada mais, porque não tinha lei nenhuma na época, tinha aquela lei de 34, que falava de loucos de todo gênero, bom, enfim. E nós, então, preparamos a nossa intervenção em pouquíssimos dias. Eu acho que foi 15 dias. Uma semana de campanha de descrédito, de falar pelos jornais, enfim, porque tinha tido mortes, etc., etc. E no dia 29 de abril, a gente se reuniu foi na minha casa, uma reunião domingo às 9 da manhã, e que o Davi chegou às 8 horas. Então, quando ele tocou a campainha, eu não tinha acordado ainda. E eu falei, olha, Davi, me desculpa, mas eu ainda não tomei banho e ainda não comprei jornal. Ele disse, não se preocupe, eu já li os jornais. Então, ele entrou, falei, olha, vou tomar banho, você pode... Não se preocupe, eu vou olhar sua biblioteca. E foi lá que ele pegou, essa história já contei, alguns já me ouviram falar, mas ele pegou o livro do John Reed, Os 10 Dias que Comoveram o Mundo. Então, quando eram as 9 em ponto, nos sentamos na mesa, ele abriu o livro e falou, leu a página aí, em que o Lenin falava que a insurreição deveria ser deflagrada no dia 7 de novembro, porque o dia 6 era cedo e o dia 8 era tarde. Isto posto, ele falou, quando é nosso 7 de novembro? Começa a reunião assim. E foi assim que nós planejamos a intervenção, ficamos o dia inteiro pensando como é que íamos chamar, se íamos documentar, quem podíamos mobilizar, a imprensa. Essa reunião estava o Cicanori, a William Valentini, a Senise Montevicente e eu. Bom, nós saímos com todo pensado, nosso dia era o 3 de maio, porque dava tempo, mas, na verdade, a proposta precisava passar pelo Conselho Político da gestão. E o Conselho Político se dividiu, meio a meio. E ficou o voto de Minerva para a prefeita, Thelma de Souza. Thelma de Souza, eu estava trabalhando em São Paulo, toca o telefone, estamos te chamando de Santos, você precisa ir urgente para Santos. Vou urgente para Santos, devo ter chegado às 10 da noite para fazer uma reunião no dia 2, mas a Thelma chegou às 3 da manhã, às 2 da manhã na reunião, um pouco atrasada, como sempre, às 2 da manhã, porque ela disse, veja, eu quero ver a cara dos interventores. E quando ela perguntou, o que vocês vão fazer? Como é que vocês vão fazer a intervenção? A verdade é que a gente não sabia. É isso que me dá razão ao texto de Basaglia. A gente não sabia como ia fazer. Mas como eu sabia trabalhar de psicanalista, devolvi a pergunta para ela. Na hora, falei, o que a senhora acha que vai acontecer se nós entramos dentro do manicômio? E quanto ela, eu não sei o que ela respondeu, eu sei que eu fiz a minha cola e falei, olha, nossa intervenção vai ser desenvolvida em 4 tempos. No tempo 1, blá, blá, blá. Tempo 2, quando cheguei no terceiro, ela chamou o Davi e falou, olha, gostei do gringo, vamos embora, e se levantou e tudo se decidiu assim. Poucas horas, nós chegamos em São Paulo, era 4 da manhã, o Davi, como sempre, dormia no caminho,
E eu falando pelas preocupações, isto que pode faltar, e papá. Aí, quando acordou na porta da casa dele, falou, olha, Lancete, não se preocupe. Olha, seja o que for, a gente vai se divertir. Então, foi assim, esses foram nossos pressupostos de como nós iríamos. E depois, o que nós fomos descobrindo dentro daquela história, que teve uma demonstração prática de que era possível uma cidade viver sem manicômio, como foi em Gorizia, como foi em outros lugares do mundo. Mas o que nós fomos entendendo, que tudo aquilo que nós pensávamos mudava. E de que os processos terapêuticos, porque, por exemplo, nós éramos muito poucos. A gente trabalhava, virava 2, 3 dias. O único médico era o Chicanori, o resto um era professor de história, outro era psicólogo, enfim. E os psiquiatras, na primeira semana, foram todos demitidos de uma canetada só. Então, não, William era médico, William era diretor clínico. Bom, mas lá todo mundo deu plantão. E a Socorro, que é sanitarista também, foi uma das plantonistas. O Elci, que é professor de história, bom, enfim. E o que nós percebemos? Que, primeiro, além da tese de Basaglia, se confirmou a tese do Davi, que ele falava assim, menos planejamento e mais facejamento. Então, primeiro faça e depois pense. Era um método. Porque se você pensa muito, você não entra dentro do hospício. E você nunca vai, certo? Segundo, naquele período, com aquela situação, que mudava a equipe de uma hora para outra, porque a gente ganhava na justiça, perdia na justiça, saíamos, voltávamos. Não se explica, desde o ponto de vista clínico, que não tenha havido um suicídio, porque ali havia de todo tipo de gente. Mas havia um clima de euforia, de alegria, de entusiasmo, que eu acho que o mais melancólico não tinha chance de se deprimir naquele processo todo. E tudo isso, veja só, a frase que me tocou comentar, eu me esqueci de lembrar, para estar no programa. Aqui ou se é cúmplice, ou se age e destrói. Então, é isso que a gente... Eu acho que pode ser também entendida para o campo de pensamento, porque você só pensa quando você é obrigado a pensar. Se você não se cria uma situação de não retorno, como foi essa, nada do que a gente depois pensou, nem as metodologias de redução de dano, porque a redução de dano também foi inventada lá em Santos, certo? O trabalho com menino, o trabalho com usuário de crack, que nós invertemos a internação, em vez de internar, os pacientes a gente internava nós mesmos, enfim. E essa ideia de que qualquer experiência, depois eu trabalhei com Davi, no Saúde da Família, que nós fizemos o primeiro programa de saúde mental com uma equipe volante, que nem aqui achavam que pudesse funcionar, e que o Davi achava que era mais radical que no hospício. Enfim, mas tudo isso significava romper instituições, porque quando a gente fez o programa agora é chamado de matriciamento, eu nunca gostei desse nome, mas enfim, a primeira coisa que nós acabamos foi com a consulta psicológica, a consulta psiquiátrica e a visita domiciliar. Ou seja, se você quer trabalhar aqui, nada do que você sabe, por favor, vai ter que aprender tudo de novo, certo? Eu acho que nós aplicamos esse método em Santos. Teve gente que... Como é que nós conseguimos pessoas tão retrógradas que trabalhassem com tanto afinco e com tanta dedicação? Porque eles passavam por uma verdadeira desconstrução, desmanche, né? Me lembro lá, chegava... os psicólogos, eles ficaram sem função, e os assistentes sociais. Os médicos saíram das escolas e foram trabalhar na policlínica. Mas como nós íamos ter, os poucos que lá havia, eles faziam diagnóstico
para mandar o menino à escola especial, enfim. Como é que nós íamos inventar isso? Então, a nossa estratégia foi, bom, você não precisa trabalhar, pode ficar ali, até que fizemos a intervenção. E quando foi feita a intervenção, nós convidamos essas pessoas, eles queriam trabalhar, enfim, achavam mal ficar sem fazer nada, e foi assim que eles foram chegando, um a um, lá na Casa de Saúde Anchieta. E aí, falavam para o Chicanori, cadê minha sala? E aí o Chicanori falava, olha, não tem sala. Então, a pessoa... E faça o quê? Então, você vai no pátio lá e veja o que se inventa, veja o que você pode inventar. Aí me lembro que uma voltou e falou, olha, não consegui inventar nada. Tem uma louca que me corre por todo lugar. E eu, a única coisa que inventei foi me enfiar embaixo da mesa. Então, e agora? Não sei o que fazer, estou com medo. Ele falou, vem cá. Aí chegava o Williams, com aquele 2 metros dele. Eu disse, vem cá que eu vou te ensinar. Pega uma tesoura aí, vamos cortar a unha. Então, vamos cortar a unha, ele aprendia que podia escutar. Enfim, tudo isso era um atrás do outro, e todo dia. E eu acho que ali nós criamos, teve marcas do que se chamaria o espírito basagliano, que hoje eu devo agradecer às pessoas que me convidaram, porque desde esse dia eu tive que reler algumas coisas que não tinha lido, outras sim, os textos de Basaglia, e aí eu descobri que tudo que a gente faz já está lá. Você pega o programa Braços Abertos. O que o Basaglia fala? Nós temos que combater a psiquiatria, mas primeiro a miséria. É isso, está aí a alma do programa Braços Abertos. Né? Em vez de focar na droga, foca nos direitos. Ou como esse programa que foi feito pelos pernambucanos, que devem ser honrosamente lembrados, desmontaram 6 hospícios, e a saúde mental, eu já termino, a saúde mental foi sucateada, e essas pessoas migraram para a assistência para fazer esse programa Atitude, que é feito também com o usuário de crack. E esse programa é o único, olha que eu não sou do PCB, mas devemos reconhecer a gestão do Eduardo Campos, que diminuiu o encarceramento e diminuiu a mortalidade. Coisa que nos outros programas ninguém está aí com essa situação. Então, essas questões, essa atenção permanente que você faz, com qualquer programa que você faça na área social, podemos chamar de tensão basagliana. Eu acho que tem muita gente que encarnou Basaglia sem nunca ter lido um livro de Basaglia, certo? Eu acho que ele está presente em todos nós, em todos os que, na medida que tivemos a sorte de nos lançarmos numa experiência, para mim a mais forte foi a de Santos, sem dúvida, vimos como ele se encarnou nos nossos corpos. Eu acho que isso aí é o melhor que ele deixou, e foi uma sorte poder ter vindo aqui, rememorar essas situações, entrar em confusão mental, e espero que vocês me ajudem a sair dela. Obrigado.